Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 18 de janeiro. Ministro Alexandre de Moraes autoriza a saída temporária do ex-deputado Roberto Jefferson do presídio para tratamento em hospital. A defesa alega que o estado de saúde do político se agravou. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Justiça Federal do Rio de Janeiro proíbe o presidente da República, Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a saída imediata e temporária do ex-deputado Roberto Jefferson do presídio para o Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro. Quem tem os detalhes é a repórter Marta Ferreira. Oi, Marta. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. O ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da defesa de Roberto Jefferson, que alegava o agravamento do estado de saúde dele com sintomas de trombose. O ministro determinou que ele seja escoltado durante os exames e também no retorno ao presídio e ordenou que a Secretaria Penitenciária elabore imediatamente um laudo médico para saber se o presídio tem ou não condições de tratar da saúde de Roberto Jefferson. Lembrando que ele foi preso preventivamente em agosto do ano passado, depois de denunciado pela Procuradoria-Geral da República por diversos crimes, entre eles incitação à violência. William. Obrigado pelas informações, Marta. O juiz federal Fábio Tenenblar, da Terceira Vara Federal do Rio de Janeiro, proibiu o presidente da República, Jair Bolsonaro, de usar o termo lepra para se referir à doença hanseníase. O movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase entrou com ação na Justiça Federal depois do discurso do Bolsonaro. O discurso foi em dezembro, durante uma solenidade em Santa Catarina. Na ação, o advogado do movimento pediu, em caráter de urgência, que o presidente Jair Bolsonaro fosse proibido de usar os termos lepra e leproso para se referir à hanseníase e às pessoas atingidas pela doença. Essas palavras não podem ser usadas no Brasil desde 1995, quando foi instituída a lei que prevê a terminologia oficial a ser usada nesses casos. A legislação foi aprovada por causa do preconceito causado na vida social e profissional das pessoas e dos familiares delas. Na decisão, o juiz federal Fábio Tenenblar, da Terceira Vara Federal do Rio de Janeiro, ponderou que o discurso foi realizado em cerimônia oficial da Presidência da República e transmitido pelo canal de televisão do governo. Segundo ele, não há dúvida de que Jair Bolsonaro desrespeitou a lei em vigor no Brasil. O magistrado também apontou a histórica dívida da sociedade com as pessoas atingidas pela hanseníase. A determinação seria uma forma de evitar os abalos psicológicos causados pelo uso de termos estigmatizantes e discriminatórios por autoridades públicas. A multa por descumprimento da decisão é de R$50 mil por dia. O Brasil é o segundo país no mundo com o maior número de diagnósticos da hanseníase. Por ano, pelo menos 30 mil novos pacientes são registrados na base de dados do Ministério da Saúde. Apesar de não ter cura, a doença tem tratamento eficiente no país. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, é relator de uma ação que tenta impedir a cobrança neste ano do DIFAL, o diferencial da alíquota de ICMS entre os estados. Quem tem os detalhes desse caso é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Chegou no Supremo Tribunal Federal uma ação que questiona a constitucionalidade da cobrança, em 2022, do diferencial de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O DIFAL é uma solução criada para que o recolhimento do ICMS seja feito de maneira mais justa entre os estados. Ele representa a diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual do estado remetente. Não é a primeira vez que o STF se debruça sobre esse tema. No ano passado, o Supremo decidiu que esse diferencial não pode ser estabelecido por ato administrativo. E foi por isso que, no início deste ano, foi sancionada a lei complementar com o objetivo de regulamentar a matéria. A associação autora do questionamento no Supremo Tribunal Federal aponta que a lei tem sido interpretada de várias maneiras, de tal forma que alguns estados já estão cobrando DIFAL,
Outros determinaram a cobrança a partir de março e alguns já informaram que vão começar a cobrar a partir de abril deste ano. A insegurança jurídica é um dos argumentos para que o Supremo declare inconstitucional a cobrança do DIFAL neste ano. Outro ponto lançado na ação é que a lei complementar criou uma nova relação tributária e, por isso, seria necessário aplicar o princípio da anterioridade anual, que significa dizer que o DIFAL só poderia ser cobrado no ano seguinte à sua instituição. A associação pede que o STF suspenda de imediato a produção de efeitos da lei complementar durante todo o ano de 2022. O pedido de liminar pode ser apreciado a qualquer momento. Em outra ação direta de inconstitucionalidade, associações do ramo agrícola questionam duas normas do Estado de São Paulo que tratam da forma de recolhimento do ICMS sobre milho e soja. As leis determinam que os vendedores recolham o imposto em dinheiro a cada operação de saída interestadual das mercadorias. Para as entidades, a medida causa desvantagem na concorrência em relação às empresas de outros estados. O relator é o ministro Gilmar Mendes. O ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, garantiu que o Ministério Público de Contas tem acesso integral a todas as peças dos processos com a atuação do ex-juiz Sérgio Moro na Lava Jato, especialmente aquelas relacionadas ao Odebrecht e à empresa Álvares e Marçal. O caso envolve uma investigação que tramita no Tribunal de Contas da União. Sérgio Moro havia prestado serviço à empresa Álvares e Marçal, responsável pela recuperação judicial da Odebrecht no âmbito da Lava Jato. O contrato dele terminou em outubro do ano passado. A apuração é para saber se o ex-juiz teve acesso a informações privilegiadas e se existiu conflito de interesses na situação. Em ofício ao TCU, o subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, autor do pedido, alegou que diversas peças envolvendo o processo se encontravam com permissões insuficientes para acesso ao conteúdo. O ministro Bruno Dantas, do TCU, acolheu o pedido e concedeu acesso integral a todas as peças do processo com a atuação do ex-juiz Sérgio Moro na Lava Jato. Dantas considerou que, na qualidade de autor da representação contra o ex-juiz e membro do Ministério Público junto ao TCU, não há razões para impedir o amplo acesso ao acervo documental do processo. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, concedeu habeas corpus a um homem que furtou chocolate de um hipermercado. A ministra aplicou o princípio da insignificância. Na decisão, a ministra Carmen Lúcia, do STF, substituiu a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão em regime inicial semiaberto por prestação de serviços à comunidade. A ministra reformou decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou a prisão porque o homem é reincidente. O caso ocorreu em julho de 2017. O homem foi condenado na primeira e segunda instâncias por furtar 11 unidades de chocolates, no total de R$ 35 de um hipermercado. Na época, o acusado confessou o crime na delegacia. Ao analisar o caso, a ministra Carmen Lúcia entendeu que para esses casos, chamados de crime de bagatela, o direito não tem tido solução adequada e eficaz e, por isso, muitas vezes é injusto. Ao substituir a pena, a ministra Carmen Lúcia afirmou que a reincidência não é suficiente para justificar a prisão, considerada por ela uma condenação grave. Ela também entendeu que o crime praticado é inexpressivo à lesão ao estabelecimento comercial e que o ato do homem não representa perigo. No próximo bloco, Justiça do Distrito Federal condena o hospital a indenizar a mulher de um paciente que morreu enquanto aguardava transferência para leito de UTI Covid, mesmo com vaga disponível. A Constituição Federal de 88 é um marco no processo de redemocratização do Brasil e superação do regime de ditadura militar. Cada artigo, parágrafo, inciso, cada direito previsto na nossa Constituição é fruto de muito debate, discussão e, acima de tudo, de participação e mobilização popular. No
Distrito Federal, a Justiça condenou um hospital particular a indenizar a mulher de um paciente que morreu enquanto aguardava transferência para leito de UTI Covid. Segundo o processo, a internação foi negada, mesmo com vaga disponível na unidade. O caso foi em março do ano passado. A mulher disse que o marido foi internado no boxe de emergência com sintomas de Covid-19 e 5 dias depois o quadro de saúde piorou. Foi solicitada a internação em UTI, mas, segundo a família, o hospital Ana Nery negou, informando que não havia vaga. A mulher disse que fez uma pesquisa no site da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e constatou 2 vagas na UTI da mesma unidade, mas o marido morreu à espera de um leito. O hospital foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais de R$100 mil. A direção justificou que não poderia disponibilizar todos os leitos de UTI para os pacientes particulares e de convênios, porque deveria aguardar o envio de pacientes pela Secretaria de Saúde. Também argumentou que o portal da Saúde, que informa o número de vagas de UTI, não é completamente fidedigno. Ainda reforçou que o paciente recebeu o tratamento necessário. Para o juiz Fernando Nascimento Matos, as provas mostram a presença de requisitos necessários para a responsabilidade civil. Na decisão, ele destacou: ora, ainda que existisse convênio com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, não é razoável que 2 leitos de UTI Covid permanecessem vagos, quando existia paciente com necessidade de internação urgente, como no presente caso. Ainda independentemente da afirmação de que o paciente recebeu todo o tratamento médico necessário no boxe de emergência, fato é que perdeu a chance de estar internado em ambiente melhor preparado e indicado pelo médico que lhe acompanhou. O hospital informou que vai recorrer da decisão. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, manteve a prisão preventiva de um dos acusados de participar de assalto a bancos em Araçatuba, São Paulo. Para praticar os crimes, o grupo usou armas de grosso calibre, espalhou explosivos pela cidade e utilizou pessoas como escudo humano. Na fuga, 2 pessoas inocentes foram mortas. De acordo com os autos, o acusado seria responsável por fornecer veículos para a execução do assalto. Em primeiro grau, o pedido de revogação da prisão preventiva foi negado em razão do caráter audacioso e violento da ação criminosa, além do alto poder econômico demonstrado pela organização criminosa. A decisão de primeira instância foi mantida em caráter liminar pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que mencionou o apoio logístico supostamente prestado pelo acusado aos executores do crime. O mérito do habeas corpus impetrado à Corte Regional ainda não foi julgado. Ao analisar o pedido, o ministro Humberto Martins destacou que a jurisprudência do STJ e do STF está consolidada no sentido de que não cabe habeas corpus contra o indeferimento de liminar na instância anterior, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não foi verificado no caso. O Tribunal Superior do Trabalho manteve a condenação da rede de lanchonetes Burger King, que fornecia lanche em vez de vale-refeição a um ex-empregado. O ex-atendente trabalhava numa lanchonete da Burger King em São Paulo, capital. Ele entrou na justiça contra a empresa alegando que recebia o mesmo lanche vendido aos consumidores e que essa refeição à base de hambúrguer não estava de acordo com o padrão nutricional a ser seguido para atender à norma coletiva de trabalho. O TST, Tribunal Superior do Trabalho, manteve a decisão da segunda instância da Justiça, que condenou a empresa ao pagamento de vale-refeição e também a uma indenização de R$10 mil ao ex-funcionário por dano moral. A condenação levou em conta que o lanche não poderia ser considerado uma refeição balanceada e era prejudicial à saúde dos empregados. A sexta turma do TST entendeu que a decisão está de acordo com a jurisprudência da Corte e também do Supremo Tribunal Federal. O suspeito de integrar uma organização envolvida em crimes hediondos no Distrito Federal deve permanecer em prisão temporária. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O homem foi preso na Operação Cáfila, deflagrada em novembro de 2021 para desarticular o comando de uma organização criminosa responsável pela prática de delitos como homicídio, lavagem de dinheiro e tráfico de armas e drogas em diversas regiões do Distrito Federal. O acusado teve a prisão temporária decretada pelo prazo de 30 dias, prorrogado por igual período.
A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal ao negar liminar em habeas corpus, sob o fundamento de que a medida é necessária para o bom andamento das investigações. A defesa do acusado alegou que a renovação da prisão temporária foi ilegal, pois já houve a conclusão do inquérito policial com o oferecimento e recebimento de denúncia contra parte dos investigados. A defesa argumentou também que o acusado se apresentou espontaneamente para o início do cumprimento da prisão provisória. Por isso, não apresenta risco à ordem pública. O presidente, ministro Humberto Martins, indeferiu liminarmente o habeas corpus que pedia a liberdade do homem. Humberto Martins afirmou que segue pendente de julgamento definitivo o outro habeas corpus impetrado pela defesa no TJDFT, no qual apenas foi indeferido o pedido de liminar para colocar o acusado em liberdade. A partir dessa constatação, o presidente do STJ entendeu que deve ser aplicada, por analogia, a súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não se admite a impetração de habeas corpus contra o indeferimento de liminar na instância antecedente, salvo se houver flagrante ilegalidade. A seguir, na série Eleições pelo Mundo, vamos saber como é o pleito na Índia. Com cerca de 900 milhões de eleitores, o país tem várias fases de votação e usa urnas eletrônicas. Uma das principais características da nossa Constituição de 88 é a cristalização de direitos e deveres esculpida no artigo 5º. Temos uma escolha constitucional de reforçar os direitos fundamentais. Não é à toa que o nosso rol do artigo 5º é tão extenso. Deixamos de lado um passado ditatorial e firmamos a vocação dessa Constituição cidadã. Na retrospectiva 2021 do Supremo Tribunal Federal, você vai ver que o plenário da Corte rejeitou a ação das operadoras de celulares contra a chamada Lei do Trote do Estado do Paraná. As empresas questionavam novas obrigações contratuais e punição às operadoras que não informassem os dados dos donos de linhas telefônicas envolvidos em trotes aos serviços de emergência. Um transtorno para os serviços de emergência. Quem eu falo? Eu vi um gato atropelado, vem logo. Chamou DF, Arthur Gouveia, quem eu falo? Chamou DF. Cala a boca. Não se tratar de emergência, ligação será encerrada. No Paraná, uma lei promulgada pela Assembleia Legislativa do Estado em 2012 trouxe punições específicas. Entre elas, multas para quem faz essa brincadeira de mau gosto, o trote. Para facilitar a identificação dos infratores, a lei determinou que os órgãos públicos que recebem essas chamadas devem passar o número da ligação para as operadoras de telefonia, que têm prazo de 30 dias para informar quem é o dono da linha telefônica. Se a operadora não respeitar esse prazo, também é multada. Esse é um dos pontos questionados pela Associação Nacional das Operadoras de Celular. A ACEL sustenta que as regras aumentaram obrigações contratuais e violam a Constituição Federal. Para as empresas, não cabe ao Estado legislar sobre a matéria, mas sim à União. A ação ainda é contra o envio de dados de consumidores. Afronta a Constituição na medida em que vulnera direitos constitucionais à privacidade, à intimidade, ao sigilo de dados, protegidos eles todos no âmbito do artigo 5º, incisos 10 e 12 da Constituição. O vice-procurador-geral da República sustentou que, apesar dos serviços de telecomunicação estar atrelado à União, isso não exclui a adoção de normas estaduais relacionadas à proteção e segurança pública. O relator, ministro Gilmar Mendes, afirmou que a lei do Paraná é constitucional, pois a segurança pública é de competência de todos os entes públicos. Além disso, rejeitou o argumento de invasão à privacidade dos dados pessoais dos cidadãos, desde que respeitados alguns requisitos. Que ocorra a instauração formal de um processo administrativo para apuração de responsabilidade com a observância de todas as formalidades e garantias. Que seja prolatada a decisão administrativa para fins de controle de legalidade e da finalidade da requisição
que indique as razões fáticas e jurídicas que sustentem a aplicação do dispositivo legal acima mencionado, a qual deverá ser comunicada às empresas de telefonia. Por unanimidade, os ministros decidiram que a norma é constitucional e votaram pela improcedência da ação. A maior eleição do mundo é indiana. Com cerca de 900 milhões de eleitores, o país tem cerca de 7 fases de votação e usa urnas eletrônicas. Vamos agora conhecer outros detalhes do processo eleitoral indiano na 7ª reportagem da série do TSE, Eleições pelo Mundo. País com quase 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Só fica atrás da China quando pensamos no local mais povoado do mundo. A população fala mais de 20 línguas. Essa é a Índia. Em número de habitantes, o país é 6 vezes maior que o Brasil. Entre os indianos, encontramos este jovem empresário. Mera naam Piyush Rastogi hai. Meri umar 28 saal hai. Piyush é um dos cerca de 900 milhões de eleitores indianos. Um número também 6 vezes maior que o eleitorado do Brasil. O empresário, casado com uma brasileira, participa das eleições no país de origem desde os 18 anos. Ele conta que no dia da votação, as pessoas vão até uma cabine e que o sigilo do voto é garantido. O processo eleitoral da Índia é grandioso. Em 2019, o país realizou a maior eleição do mundo. Para que 879 milhões de eleitores votassem, 1.635.000 urnas eletrônicas foram disponibilizadas. 4 vezes mais urnas em relação às que estavam prontas para uso no Brasil nas eleições municipais de 2020. Mas você sabe como elas são levadas até as zonas eleitorais nos 2 países? Nas terras brasileiras, as urnas são transportadas por carros, aviões, helicópteros e barcos. Já na Índia, são usados também outros meios de transporte. A Comissão Eleitoral da Índia garante que toda a comunidade indiana tenha uma urna eletrônica pelo menos a 2 quilômetros de distância. Pessoas mobilizam até animais, elefantes, camelos, mobilizam ali grupos que realmente escalam montanhas para levar poucas pessoas ali de uma comunidade bem específica. O processo eleitoral indiano é dividido em cerca de 7 fases. Cada região vota durante uma fase. Uma etapa só é iniciada quando a outra termina. As urnas são recolhidas e guardadas em um cofre em uma sala monitorada. Ao final de todas as fases, as urnas são abertas e começa-se a apuração. Desde 2004, a votação na Índia é só por uma urna eletrônica. As urnas já costumam ser maiores, elas são em forma retangular, uma prancheta praticamente, porque as pessoas votam nos símbolos dos seus partidos. Para a inclusão das classes mais baixas e a inclusão das pessoas que são analfabetas, não poderia obrigar as pessoas a ter ali votar em nomes escritos, né? Isso é um processo da universalização da democracia, né? Eles também possuem o botão nota na urna eletrônica. É uma abreviação de None of the Above, ou seja, nenhuma das anteriores, o que dá a possibilidade de a eleitora e o eleitor não votarem em nenhum partido. É como o voto em branco no Brasil. A urna possui uma impressora acoplada e todos os eleitores recebem uma marca de tinta em uma das unhas da mão após votar. A ideia é evitar que uma pessoa vote mais de uma vez. A marca demora de 2 dias a 1 mês para se apagar, um processo similar ao que ocorre em Moçambique. Na Índia, o voto é facultativo a partir dos 18 anos. O eleitor elege para mandatos de 5 anos os 543 componentes da chamada Câmara Baixa ou Casa do Povo, e outros 2 são escolhidos pelo presidente. Em anos diferentes, a população elege os parlamentares regionais.
Segundo a Constituição, podem ser de 60 a 500 integrantes. Os regionais decidem quais serão os 238 componentes da Câmara Alta ou Conselho de Estados, e outros 12 são escolhidos pelo presidente. Todos os 250 ficam por 6 anos no poder. A cada 2 anos, 1/3 dos integrantes da Câmara Alta é trocado. São os representantes das duas câmaras e dos parlamentos regionais que escolhem o presidente da Índia. Ele é o chefe de governo, fica no cargo por 5 anos e pode ser reeleito. Como o país é parlamentarista, também possui um primeiro-ministro, que é o chefe de Estado. Ele é escolhido pela Câmara Baixa. Um dos mecanismos de manter a democracia viva na Índia é o fato de que ela está sempre presente no cotidiano dos indianos. Todos os anos tem alguma eleição. Para mim, o voto representa duas coisas. Primeira, a liberdade de escolher o tipo de líder que seu país ou estado precisa no momento. Segunda, a força de um indivíduo que pode influenciar um país ou seu futuro. Na eleição de 2019, a Comissão Eleitoral da Índia permitiu o voto pelos correios a alguns grupos de eleitores, como pessoas idosas e com dificuldade de mobilidade, além de policiais e oficiais do Exército que estivessem trabalhando nas eleições. Todo o processo eleitoral, até que os resultados oficiais fossem divulgados, durou cerca de 40 dias, período em que se viu muita desinformação nas redes sociais. Na 8ª reportagem da série Eleições pelo Mundo, você vai conferir as curiosidades da Austrália. O país é chefiado por uma rainha, mas também tem primeiro-ministro e não possui presidente. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã.